Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Gira, Mãe Janaína de Oxum. Hoje eu vou conversar com a mãe juremeira Suzana Queiroz. Vamos aguardando aí a galera entrar, Suzana também entrar. Vamos ter esse diálogo, essa conversa super importante para falar sobre a Jurema Sagrada, desmistificar alguns pontos, né? É, compreender, saber um pouco mais sobre a Jurema. Boa noite, Cacá, Thaís, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, queridos. Oxum abençoe, bênção de vocês. Esperar a Suzana entrar aqui pra gente poder começar. Chegou. Suzana. Eu vou salvar, deixa comigo. Deixa eu ver aqui. Suzana, tô tentando te chamar. Tá aqui como aguardando. Fá, minha irmã, boa noite, bênção. Boa Chegou! noite. Que maravilha! Boa noite. Boa noite, meu Boa povo. Boa noite. noite! Sua bênção, minha mãe. Olha, abençoe sempre sua bênção. Boa Axé, noite. Oxum abençoe. Que bom, que prazer estar aqui contigo, que maravilha. Muito obrigada por ter aceito o Obrigada. convite. Gratidão também, igualmente, né? É muito bom a gente falar do que faz bem pra gente, né? Do que completa realmente e principalmente de um lugar que eu não conheço, né? Vem de uma pessoa de Umbanda, né? E que eu não tenho a mínima propriedade no assunto, mas que me deixou muito feliz pelo interesse, né? Do conhecimento. E isso é muito importante, né? Isso para mim, assim, é de grande valia. Que bom, que bom. Eu também conheço muito pouco da Jurema, como a gente conversou um pouco pelo WhatsApp, né? O que a gente conhece mais de Jurema aqui no Rio de Janeiro, eu pelo menos não conheço nenhuma casa que cultue a Jurema aqui no Rio. E, na verdade, o que a gente conhece de Jurema. Eu vou só tirar o casaco que agora começou a dar calor. Tá fazendo frio aqui no Rio. Você tinha me dito que tava Tá chuvoso aí também. chovendo aqui na minha cidade, né? Eu não sou de Recife, da capital, eu moro em Igaraçu, que fica a 30 quilômetros da capital. E hoje foi um dia inteiro de chuva e nublado. E aqui também tá um friozinho, mas a gente tá acostumado, né? Pois é, não, eu não me acostumo com frio. Eu detesto frio, adoro calor, adoro sol, não gosto do frio. Ah, eu adoro, eu moro pertinho da mata, então o Ah, frio faz, nessa época do ano, faz parte do meu cotidiano. penso logo na fogueira, no São João, né? Oh, meu Deus. Eu Nas não gosto, olha, comidas. detesto fogueira, detesto, né? Mas eu super Mentira! respeito. Detesto fogueira, detesto fogos, eu É detesto. mesmo. É, Olha. a fumaça, a queimada, assim, sabe, me dá uma. Porque eu gosto da natureza, então eu optei em morar perto, né, da mata. É a mata que atravessa aqui a cidade da gente. Aham. E é, para mim é uma agressão. Então, assim, Entendo. não dá certo. Meu marido é holoçã, então é essa questão também, sabe? Fogueira só para Xangô no momento específico. Entendo. Não, entendi teu ponto. Entendo e concordo também, né? Como a fogueira acaba acarretando destruição, então é melhor Isso. ficar longe Em mesmo. cidades como a minha,
uma fogueira em cada calçada. Então, quando é São João, assim, eu até registrei esse mês, porque eu moro num bairro que se chama Santo Antônio. Então, Aham. a gente tem fogueira Santo Antônio, São João, São Pedro, Santana. Tem fogueira para todo mundo. Então, Nossa, todas as casas. Imagina como fica o meu bairro em época junina. É assim, caramba. é. Mas para quem gosta é lindo, viu? É uma imagem belíssima. Ah, imagino que sim. Mãe, é o seguinte, como a gente estava falando pelo WhatsApp e começamos a falar por aqui também, né? Aqui no Rio a gente não tem muito culto de Jurema, eu pelo menos desconheço, até queria que as pessoas que fossem entrando aí dissessem se conhecem, e porque, enfim, eu realmente desconheço, e conheço muito pouco da Jurema. Na verdade, o que a gente conhece sobre Jurema dentro da Umbanda tá muito relacionado à figura de seu Zé Pilintra, né? Que para vocês é um mestre juremeiro e para a gente é um Isso. malandro, né? Na Umbanda a gente ouve muito essa lenda de que seu Zé Pilintra teria vindo do Nordeste, né? No fluxo migratório que teve dos nordestinos para o Rio de Janeiro e que esse culto a Zé Pilintra migrou para o Rio de Janeiro, né? E que aí, em contato com a Boemia da Lapa, na época, com os malandros, com as cabrochas e tudo, teve-se essa lenda, essa ideia de que Zé Pilintra teria se afeiçoado a essa boemia do Rio de Janeiro, a boemia que existe na Lapa, e teria se tornado um malandro carioca, né? E aí ele vai adquirir essas vestes do terno, da gravata, essa associação com a capoeira, que eu não sei se ele, como mestre da Jurema, tem uma relação com a capoeira, aí você vai falar pra gente. Mas, pelo que a gente conversou, assim, uma grande semelhança que tem é que os mestres juremeiros, eles também gostam dessa coisa da boemia, do cigarro, da cerveja, do álcool, né? Isso. Exatamente. Então, assim, a gente tem, acho que em uns 3 a 4 anos, a gente começou a identificar um fluxo, né, de juremeiros indo para o eixo Rio-São Paulo para iniciar e consagrar afiliados dentro do culto da Jurema. Então, eu não posso te garantir que no Rio de Janeiro tem. Eu acompanho alguns juremeiros, né, daqui de Pernambuco, de João Pessoa também, que têm afiliados que moram em São Paulo. Existem casas em São Paulo, que isso eu conheço realmente, né? Acompanho, né, virtualmente essas atividades. E no Rio de Janeiro eu realmente não sei te informar. Eu acredito que por esse aumento desse fluxo, né, nesses últimos anos, possa ter, mas não tão divulgado. Um Uhum. ponto que a gente vivencia, né, que a gente comentou, é justamente da depreciação das nossas práticas de culto de Jurema, em detrimento do conhecimento de alguns umbandistas, né? Eu tenho que botar bem esse parêntese. Uhum. Então, essa falta de conhecimento, ele tem gerado uma exposição muito grande dos nossos cultos. E a gente realmente tem sofrido retaliações, a gente tem sofrido exposições, humilhações. Então, os famosos grupos de beco, de fervo, né? Então, a gente, infelizmente, em algumas casas tem a prática de fazer o registro, né, fotográfico, de filmar as suas festas, as suas festividades, né, as suas entidades, e isso é pego, né, nas redes sociais, é jogado nesses grupos, e aí uma mestra e um mestre que tem uma característica diferente dentro da Jurema com este pombagira, eles são colocados como marmota, como beco, enfim. Então a gente tem, eu acompanhei nesses últimos anos a exposição de vários zeladores, né, de Jurema, de vários juremeiros, que são super consagrados aqui no nosso estado, sendo expostos, sendo achincalhados nesses grupos
né, de rede social, que é justamente esse grupo de caça marmoteiro, sabe? Mas o ponto principal é que não conhece o nosso culto, não conhece a nossa rotina, não desconhece totalmente a nossa liturgia, né, as nossas entidades. E aí joga tudo dentro de um saquinho, né, para que seja tudo a mesma coisa e não é. Né? Então, esse diálogo, como a gente conversou, é de extrema importância, tanto para mim, que não tenho vivência de Umbanda, eu conheço muito pouco, como eu disse a você, eu conheço de ler, né? Então, eu sou pesquisadora, sou acadêmica, né? Vivenciei no meu mestrado e estudei a religiosidade de matriz africana, especificamente o candomblé, mas eu vivo Jurema, eu sou juremeira, e eu tenho a curiosidade de conhecer outras vertentes religiosas, mas não sei aprofundado, e a gente aqui vai hoje ter uma troca, né? Com certeza. Com certeza absoluta. Queria dar um alô para os meus irmãos, o pai Joaquim de Oxóssi, que entrou aqui, minha irmã também, Viviane de Oxum, a Manoê, minha comadre, a bênção de vocês, meus irmãos, a bênção para quem é de bênção, saravá para quem é de saravá. Amanhã é muito triste, assim, quando as pessoas param para julgar desconhecendo, né? Eu, particularmente, acredito que a gente não tem que julgar nada nem ninguém. Porque a partir do momento que a gente se ocupa com o nosso, a gente não se preocupa com o do outro, né? Então, assim, eu acho que é muita falta de tempo essa coisa de ficar em rede social. Excesso de tempo ocioso, né? Deve ser, exatamente, excesso de tempo ocioso. Ficar em rede social, sabe, copiando, colando foto para ficar achincalhando, para ficar, enfim, eu acho que isso não compete. Eu acho que isso mancha demais a imagem das religiões, mas principalmente a imagem de quem faz. Porque uma pessoa que se atém a ficar julgando o outro, a ficar debochando, rindo do seu irmão, ela não está se ocupando do trabalho, seja da Umbanda, seja do Candomblé, né? Então eu acho que por isso que criam fakes, né? Exatamente, mas fakes, os perfis fakes. Mas eu acho pessoal, né? Assim, eu nem sei se as pessoas também não se furtam de ficar fazendo esse tipo de crítica nos seus próprios perfis, porque tem gente que se acha meio que o dono da verdade e que precisa colocar moral e ordem nas religiões, né? Como se tudo seguisse uma mesma doutrina, como se tudo, como você falou, pudesse ser colocado dentro de um mesmo saco, né? E, na verdade, a gente precisa, tomar muito cuidado com isso, porque a ideia do colonizador sempre foi dividir a gente para melhor dominar, né? Então, a partir do momento que a gente entra nesse lugar de disputa de poder, nesse lugar de o meu é o verdadeiro, o seu é o falso, a gente, na verdade, está fazendo o discurso do colonizador. A gente está tendo a atitude do colonizador. Exatamente, né? A gente precisa entender que cada culto, cada religiosidade tem as suas particularidades, mas não é isso que faz da gente ter o direito de julgar e de dizer se está certo ou se está errado. Aqui na Umbanda, aqui no Rio de Janeiro, na Umbanda se costuma muito dizer que cada um mexe a panela de acordo com o seu tempero. Porque cada casa de Umbanda tem um tipo de prática litúrgica, né? A gente tem as práticas que reúnem as casas numa mesma religião, que é o culto aos caboclos, aos pretos velhos, aos exus, às pombagiras e às crianças. Basicamente, Umbanda é isso. Mas, na casa de fulano de tal, em Ançã veste vermelho. Na casa de fulano de tal, em Ançã veste amarelo. Nunca vi em Ançã na Umbanda vestir vermelho. Pois passou a ver no dia que a pessoa colocou vermelho no terreiro de Umbanda. E não é isso o que vai diminuir ou que vai engrandecer o trabalho do outro, né? A gente tem que saber qual é o trabalho que está sendo realizado e deixar de lado as coisas superficiais, né? Não entrar nessas brigas, nessas disputas de poder, né? Exatamente. Mas como você disse,
são pensamentos de pessoas que se acham donos do saber, donos da espiritualidade, que se acham no direito, né, de julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? E acaba se perdendo no seu trabalho de desenvolvimento da espiritualidade, do seu trabalho, né, religioso, em detrimento de estar acompanhando e julgando a vida de outras pessoas. Mas, Exatamente. bora pra frente. Vamos que vamos fazer o nosso e parar de falar dos outros, não é isso? Exato, exatamente. Mãe, eu queria que você explicasse um pouco como é que é o culto da Jurema, essa relação com os mestres. A senhora falou de padrinho. Aqui na Umbanda, a gente coloca muito o sacerdote como pai e mãe de santo, né? E pelo que eu estou entendendo, na Jurema se fala padrinho e madrinha, é isso? Madrinha. Tá. Isso mesmo. E aí eu também quero aproveitar para perguntar que eu leio, nos livros que eu leio que falam alguma coisa sobre Jurema, sempre existe uma citação de uma cidade que seria uma cidade sagrada que se chama Alhandra. E que parece que astralmente os reinos da Jurema estariam posicionados nessa região que a gente que se chama de Alhandra, mas obviamente que no astral, né? Não no plano terreno. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, a Jurema Sagrada, ela se concentra nessa relação com o mundo espiritual através de entidades, né, que elas têm a permissão de retornarem ao nosso plano para realizar um trabalho, né, um trabalho de caridade. Então, a gente tem os mestres, as mestras, os caboclos, que são os índios, que podem ser crianças ou mais velhos. E na nossa Jurema, né, eu vou iniciar falando que aqui, gente, eu não vou colocar o perfil exato de Jurema, não vou dizer que a Jurema que eu estou falando, a forma de cultuar a Jurema, que eu estou aqui me colocando é a forma correta, então eu só posso colocar aquilo que eu aprendi, né? Enquanto juremeira, né? Enquanto filha de uma casa daqui da minha cidade, então eu vou colocar aquilo que eu aprendi, né? Que eu aprendi na prática e também que eu aprendi um pouco nas minhas vivências com as casas de amigos e amigas. Perfeito. Então, é importante colocar isso, porque assim como na Umbanda, né, tem a diversidade, também a gente tem no culto de Jurema. Desde a forma de cantar, que os pontos eu posso mudando de casa, o ponto vai mudar uma frase, vai mudar alguma coisa, algum contexto, como da construção das voltas. Essa daqui é a minha volta, né, de tombada, mas também ela pode ser em outra casa, ela pode ter um outro contexto. Então, é bem importante que eu esclareça isso desde o começo. Eu vou aqui compartilhar com vocês um pouco da minha vivência pessoal, da casa onde eu nasci, né, eu renasci, dentro da Jurema Sagrada, e é assim que eu educo os meus afilhados, né? Que eu chamo filhos e filhas, mas eu vou explicar um pouquinho depois como é esse processo. Tá bem. Então, e aí essa concepção, né, da Jurema, ela também leva o nome de uma planta, né, que é a árvore da Jurema, que para nós é a árvore sagrada, e também de uma bebida ritual, que é feita com cascas de árvores e outros elementos, e também é o nome de Jurema. Então, a constituição da Jurema é basicamente essa, né? A composição de entidades que elas retornam ao nosso plano para exercer a caridade e também para nos ensinar, para trabalhar e também para gestar outros juremeiros. Então, nem todas as entidades elas foram juremeiras, tá? Tem algumas entidades que tiveram essa vivência em terreiros, mas a grande maioria, o que a gente tem em conversa com elas, é que foi justamente esse encontro espiritual depois da sua passagem aqui na Terra. Né? Então, todas as entidades, elas viveram, elas tiveram uma vida terrena, elas conheceram, cresceram, constituíram família, algumas vezes ou não.
e no seu desencarne tiveram um convite de trabalhar nesse plano espiritual chamado Jurema Sagrada. E aí você pergunta das cidades, né? Você perguntou sobre Alhandra. Alhandra é uma das cidades sagradas da Jurema, né? Existem outras cidades. E aí Alhandra é uma cidade que ela é física. E essas cidades, elas também elas existem no plano astral. Então, existem essas cidades sagradas, como o Vajucá, como o próprio Jurema, né? Essa cidade sagrada. Ai, gente, acabou fugindo da mente. O Angico. Então, são cidades do plano espiritual que as entidades, elas permanecem, né, nesse plano espiritual, que são chamadas essas cidades. E também as cantigas, né, os linhos ou os pontos, eles vão abordar sobre essas cidades. Alhandra é uma delas, e também a gente tem Tambaba, que é uma outra cidade que é física, mas também é um portal para esse plano espiritual. E aí, realmente, nesse contexto, elas representam essa ligação mais próxima de nós, juremeiros, com a nossa espiritualidade, né? A espiritualidade de Jurema. Entendi. Nossa, muito rico, muito, muito incrível, assim. A gente não sabe nada. É maravilhoso escutar você falar e poder absorver esse conhecimento. Muito, muito obrigada mesmo por estar aqui passando isso pra gente. E aí, mãe, eu queria também saber uma pergunta aqui, que aqui no Rio e na Umbanda, se tem muito. Eu não sei se é uma confusão ou se realmente os dois termos significam a mesma coisa, mas se fala muito sobre Jurema e sobre Catimbó e como se fossem a mesma coisa, como se fossem o mesmo culto. E aí queria que você explicasse um pouco sobre isso. Queria dar boa noite para todo mundo que entrou novo. Teve filhos seus que deram boa noite, pediram bênção. Também quero pedir bênção e dar um olá para os meus irmãos, para a Fabiana, para o pai Roberto que entrou aí. A bênção, meus irmãos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Então, diga lá pra gente, mãe. Catimbó e Jurema são a mesma coisa? Então, Deus abençoe meus filhos, minha Nana linda, Nanazinha. Então, a Jurema e o Catimbó, sim, são a mesma coisa. São termos, né, que são colocados. O Catimbó, Jurema, o Catimbó do Nordeste, o Catimbó de Pernambuco, se refere sim a Jurema. Eu digo sempre uma coisa. Só um catimbozeiro ou catimbozeira pode chamar o outro de catimbozeiro. Por quê? O termo catimbó, ele ainda é utilizado de uma forma pejorativa, assim como o Xangô aqui. Então, o candomblé em Pernambuco é muito nomeado como Xangô, Xangô pernambucano. Certo. Inclusive, tem muitas pessoas que dizem que os cultos ao orixá aqui em Pernambuco, eles são diferentes de candomblé, tá? Ainda tem gente que diz isso. Mas aí são termos que eu digo que são particularidades da língua que foi desenvolvida nesse contexto, né? Então, muitas pessoas utilizam esses termos de forma pejorativa, mas eu tenho muito orgulho, tá? De dizer que eu sou catimbozeira. E os linhos e os pontos, né, eles também identificam esse termo, né, de catimbó, catimbozeiro, catimbozeira. É justamente essa pessoa que desenvolve, que cultua dentro da Jurema Sagrada. Existem também outras, né, eu tenho que sempre reforçar isso, existem outras afirmativas, outras pessoas que acabam fazendo correlação, por exemplo, com o Rio Timbó, com a língua indígena, tá? Eu não tenho propriedade de falar sobre isso, eu só posso falar daquilo que eu realmente escuto, que eu aprendo com os meus mais velhos, que eu aprendo com meu padrinho e com minha madrinha. Então, sim, Catimbó e Jurema são a mesma coisa. Certo. Eu acho que o termo catimbozeiro para vocês deve ser o mesmo que o termo macumbeiro é aqui pra gente. Que muitas pessoas... igual, macumbeiro também.
É, que muitas pessoas chamam de forma pejorativa, né, a gente de macumbeiro, mas a gente, entre a gente, se chama de macumbeiro. É um termo que só a gente pode se chamar, quem tá de fora não pode, É, né? exatamente. Eu tenho uma afilhada que ela chega e faz, pensa macumbeiro, pensa macumbeira, né? E aí é a forma, como eu digo, só a gente, né, tem o direito de se tratar assim, porque não é o termo, mas a forma como se fala, né? Sim. Então as pessoas acabam reproduzindo, né, essas características preconceituosas, racistas, e aí utilizam nossos termos, nossas nomenclaturas de forma a nos atingir, né, de forma a nos humilhar. Mas, como eu disse, eu tenho muito orgulho de ser catimbozeira, de ser macumbeira. De ser Muito xangozeira bom. também, viu? Muito bom, muito bom. É isso mesmo, a gente tem que ter orgulho. Eu vi um depoimento da senhora numa live e até fiz uma transcrição e postei lá no Giro, a senhora falando sobre a Ai, me magia negra. emociona. Falando sobre a magia negra, que a gente tem que se assumir enquanto magos, né? A gente tem que assumir as nossas práticas enquanto magia, sim, né? E desmistificar essa magia, tirar esse olhar, né, ocidental, esse olhar colonizador, castrador, de cima da nossa magia, porque a nossa magia é primeiramente para fazer o bem para a gente, né? Se vai ser um mal para o outro, aí já é uma outra questão, né? Porque a gente, né, obviamente, se vive num mundo que nem sempre o que é bom para um lado é bom para o outro lado, né? Mas ninguém tem o intuito de fazer o mal. Todo mundo tem o intuito de querer o bem para si, né? Isso e para os seus. Exato. Então, quer dizer, esse olhar da magia negra como uma coisa negativa é um olhar que a gente precisa tirar, que a gente precisa limpar, né? Tornar essa magia negra se apropriar desse termo mesmo, né? Como você Isso. comentou. A gente acabou guardando, né, na nossa construção, no nosso medo de nos autoafirmarmos enquanto de terreiro, né? Então a gente utiliza termos, sou de religião de matriz africana, sou de religiosidade afro-indígena, termos que a gente utiliza como eufemismo, Exato. mas é de uma forma para se proteger. Então, se você der uma andada aqui na minha cidade, você não vai identificar os terreiros de Candomblé ou de Jurema muito facilmente. Porque a frente é uma casa normal. Não tem o hábito de ter o nome no muro, de ter, né, uma identificação, a não ser a comunidade, sim, ela identifica. Mas se você for visitar, você não vai achar muito facilmente. Principalmente nos centros urbanos. Porque é justamente esse resguardo, é o resguardar da violência. Certo. Então, a casa que eu faço parte, ela fica num centro, né, no centro do bairro, do lado de uma academia municipal, né, que a gente chama Academia da Cidade. E ainda hoje a gente sofre violência, né? A gente tem o telhado apedrejado, os meus filhos, filhas, irmãos e irmãs, eles são agredidos na rua por evangélicos. Então, se um filho meu vai no mercado com as indumentárias, os evangélicos já respondem: sangue de Cristo tem poder, tá amarrado, sabe? A gente ainda vive, eu não estou num mundo de ilusão. Mas se a gente continuar nesse processo de constante recuo, a gente não vai ganhar esse espaço, esse lugar de fala. Por isso que ressignificar esse termo magia negra, como catimbozeiro, como macumbeiro, é colocado de uma forma pejorativa, magia negra também. Então, magia negra é sempre relacionada com algo de mal, vilipendiador, de demônio. Então, vamos construir. Mesmo que eu tenha a Jurema Sagrada, sim, ela tem uma base cristã muito forte, ela tem essa relação com a igreja, né? Com essas
ideia cristã, por conta da época, por conta da vivência das entidades, eu não vou viver com esse mesmo olhar castrador dentro da Jurema. Eu vou respeitar, né? Eu vou manter a prática que as minhas entidades elas pedem, como rezar o terço, mas eu não vou me tolher de não usar as minhas voltas, de não usar minhas indumentárias, né? De me denominar quando me perguntam qual é a sua religiosidade. Sou de Candomblé e de Jurema. Então, eu vou denominar minha religiosidade. Eu sou de Candomblé e sou de Jurema Sagrado, né? E é uma prática diária, é um reinventar-se. Então, se dizem que eu faço magia negra, eu faço muita magia, né? O que eu faço diariamente é magia, é mágico. Porque a minha Jurema, ela cura, ela salva, ela levanta, ela dá saúde, ela abre os caminhos, ela me dá alegria. Então, sim, é mágico. E se isso promover a magia negra, sim, eu promovo. Com muito orgulho, maravilhosa! Né? Muito bom! É isso. A gente tem que se apropriar do que é nosso. Eu até te fiz essa pergunta porque, assim, eu particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque a Umbanda também é uma religião que ela tem muita influência do cristianismo, inclusive do cristianismo que veio pelo catolicismo, né? Esse catolicismo mais popular. Então, assim, você vê muito preto velho falando de Jesus, de Nossa Senhora, não sei o quê. A preta velha que trabalha comigo, inclusive, quando ela abençoa as pessoas, ela fala que Nossa Senhora, Virgem Maria te abençoe, não sei o quê. E eu, particularmente, tenho uma dificuldade com isso, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo as atrocidades que foram feitas em nome desse cristianismo, né? Não desse cristianismo que tá na boca do preto velho. Ideia, né? Para que ela seja, que ela fosse aceita não, imposta, né? Da forma como foi imposta, da forma como ela foi violenta, né? Com o povo preto, com o povo pobre. Exatamente. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua relação com o cristianismo. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô ouvindo, tá. Tô lhe vendo. Tá bom. É porque eu achei que tinha dado uma travada. Eu queria que você comentasse sobre a sua relação com o cristianismo, porque, mãe, agora que eu tô parando para pensar aqui, que a gente já tá falando há meia hora e a senhora não se apresentou. Não me apresentei. Olha, se deixar, eu falo muito. Lembre-se que eu sou professora, tá? Sou professora da educação infantil também. Então, mas eu falar muito. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A gente se conheceu pelo WhatsApp, né? Através de Juliana Cinto, essa minha amiga querida, colega de mestrado, de programa de pós. E aí a gente começou a trocar pelo WhatsApp, então parece que a live foi uma continuação da nossa conversa. Eu conheço Zona já, mas a galera que tá aqui não sabe. Então a gente continua. Desculpa. Não foi? É verdade. Termina a tua pergunta que eu vou fazer a apresentação e vou responder. Meu Deus. Boy. Olha, eu também como entrevistadora tô aqui papando mosca, né? Porque eu já engatei na conversa, a gente já retomou a nossa conversa do WhatsApp aqui na live para todo mundo. Mas vá, conclua que eu vou. Mas aí, se não der tempo, a gente dá uma parada, recomeça, né? Quem tiver gostando da conversa e tal. Helena Mulher, Natália, minha irmã, me lembrando aqui. Helena Mulher, pelo amor de Deus. Eu me perdi. Mas assim, quem estiver gostando, volta e a gente continua, né? Vamos tentar ser mais... Isso. Então, mãe, a minha pergunta era: como é que é a sua relação com o cristianismo? Você sendo uma mãe juremeira, estando dentro de uma religiosidade que aborda muito o cristianismo, que tem muita influência cristã, e também sendo uma mulher de candomblé, né? Que eu sei que a senhora é uma mulher de candomblé iniciada há 7 anos.
E aí, antes de deixar a senhora responder, eu já queria avisar para o pessoal que no dia 13 de julho a senhora vai estar aqui com a gente de novo, falando sobre práticas antirracistas dentro das escolas. Então, assim, quem está curtindo essa live vai ter a oportunidade de ouvir a mãe Suzana, a professora Suzana, falar mais um pouco aqui no Gira. A tia Sussu. A tia Sussu. Então, mãe, diga lá. Fale sobre sua relação com o cristianismo, a relação da Jurema com o cristianismo, a sua relação com o candomblé. Como é que é para a senhora conciliar vertentes religiosas tão diferentes, mas que se conectam de alguma forma, né? Então, vou me apresentar, tá, gente? Primeiro, meu nome é Suzana Queiroz, eu sou pedagoga, sou especialista e mestre em educação. Trabalho em escola pública, né, da região metropolitana de Recife. Sou mãe juremeira e sou iniciada no candomblé há 7 anos, tá? Sou iniciada por Orixá Oiá. E a minha vivência religiosa, ela não começa no candomblé, né? Eu venho de uma família cristã evangélica, né? A minha grande família, avós, tios, tias, enfim, ainda tem essa vivência, né, evangélica. Eu cresci dentro de uma Assembleia de Deus, né, onde a igreja tem uma Assembleia de Deus aqui. Mas a minha mãe, ela sempre me deixou muito livre, né, nessa escolha dessa religiosidade, porque minha mãe, ela é médium também de incorporação, só que ela decidiu caminhar pelo kardecismo. E foi muito tolhido nela, porque ela sempre teve essa mentalidade muito avançada. Então ela preta velha dela, ela via os espíritos passando por dentro de casa, sentava na beira da cama dela, e isso era tido como loucura, invenção de menino pequeno. E ela teve um processo, né, de adolescência bem complicado, justamente por não desenvolvimento dessa espiritualidade. Tanto que ela, infelizmente, né, ela começou o seu desenvolvimento espiritual apenas na fase adulta. Eu já era adolescente e por doença. Ela ficou muito doente justamente por conta dessa abertura desse espiritual, né, desse plexo, e a aproximação desses espíritos, né? Uhum. E ela sempre me deixou muito livre do caminho que eu fosse seguir. Eu adorava, tá? Também te amo, Naná. Tia te ama muito. Ela sempre me deixou muito livre, então eu sempre fui para a igreja evangélica, escola dominical, de criança, tudo isso eu já vivenciei. E aos 7 anos, eu escolhi para a igreja católica. Opa. Escolhi seguir o caminho, né, do cristianismo católico, pelo fato de uma proximidade com 2 pessoas que eu escolhi para serem meus padrinhos, né, de batismo, porque até então eu não fui batizada quando criança, assim, bebê, né, como geralmente as famílias fazem comumente. E eu escolhi ser batizada, eu escolhi fazer primeira comunhão, crisma. Então eu tenho uma larga vivência de igreja católica por opção. Da mesma forma como eu escolhi para o terreiro. Então, mesmo tendo escolhido, né, tendo vivenciado, tendo construído uma relação muito boa, que são os meus padrinhos de batismo, né, que eu amo de paixão, porque eu escolhi. Então, eu tenho muito essa coisa de escolher as pessoas que cuidam de mim. Então, dessa mesma forma. E quando eu fiz 18 anos, eu fazia parte de grupo da igreja, tá? Então, eu não sei se deu para perceber, mas eu era da intercessão, né? Chorava horrores. Muito. Então, a gente diz na renovação carismática, né, que a gente é batizado nas águas por esse choro. Tanto que eu sou de Iemanjá também, né? Meu segundo orixá. E na igreja católica eu não me sentia completa. Aquilo não me completava. Eu fazia parte de grupo, de encontro de jovens, mas eu não me sentia completa. Né? Eu respeito muito, tenho uma admiração muito grande
pelo que eu aprendi, né, pela forma como eu fui educada, né, pela minha escolha, mas aquilo não me completava. E eu acabei indo para o terreiro quando eu fui para a faculdade. Então, quando eu entrei na minha graduação de pedagogia, que na faculdade onde eu fiz, né, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, existe o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, e a gente começou nesse grupo a fazer pesquisa dentro de um grupo de estudos chamado GECAB, que estudava a cultura afro-brasileira, e a gente começou a estudar os grupos de afoxé. Né? E nesses grupos de afoxés, a gente estudava justamente essa relação com a religiosidade. Né? Como é que esses jovens de afoxé eles eram formados. E foi a primeira vez que eu fui no terreiro. Quando eu pisei no terreiro, eu disse, meu lugar é aqui dentro. Ai, que lindo! Mas não foi o terreiro que eu faço parte hoje. Sim. Mas era um ambiente, né? Aquele ambiente de terreiro, aquela relação de pai, de mãe, de irmão, de cuidado. Então, esse ambiente era o que estava me faltando. Só que, como eu sempre digo, a gente não escolhe, a gente é encaminhado. Então, eu fazia parte, né, de grupos de afoxé, de Recife, de casas tradicionais, com mais de 40 anos de casa, mas o meu orixá escolheu o meu zelador, que eu estou com ele há quase 11 anos, que ele era recém-iniciado no candomblé. Né? E ela escolheu ele. Né? Eu sempre digo isso, ela escolheu ele, não foi eu que escolhi. Aí já me emociona. Porque... Pode emocionar, que aqui é para isso. Eu fui pro terreiro pelo orixá, não vou mentir para você não. Como eu digo sempre, eu não minto, eu sou muito verdadeira. Eu tinha pavor de Jurema, sabe? Pela minha formação, porque eu cresci numa família cristã. Então, para eu ter o meu desenvolvimento da Jurema também foi muito difícil, né? Porque eu tive que ter todo um aparato de entidades, e não eram pessoas apenas, eram entidades, né? Minha madrinha Paulina, minha madrinha Luziária, as entidades das minhas irmãs de santo, que eu não incorporava de jeito nenhum, e eu adorava ficar conversando, né? Servindo, meu sonho era ser cambona, querida. Ser Ekede. Ai, minha vida era ser Ekede, ser cambona, viver de cambonagem. Sempre. Pois é, mas foi Oxalá que disse assim, tira teu cavalinho da chuva, que tu é rodante. Meu mundo caiu mesmo, igual a Maísa. Meu mundo caiu quando, né, a incorporação. E meu pai, ele é juremeiro. Antes dele ser de candomblé, ele abriu uma casa de Jurema, né? Sim. A casa de Jurema, Cabocla Lusiânia. E não é obrigatório a gente seguir, né? As duas vertentes. E inicialmente, eu não quis. Eu não quis Jurema. Eu fui pelo orixá, foi a que me levou para lá. Né? E eu fiz de tudo que você imaginar para correr da Jurema. Minha prima, ela dava obrigação às minhas entidades. Nossa. Ela era responsável por zelar pelas minhas entidades junto com o meu zelador, porque eu me recusava a estar no terreiro em dia de função de Jurema. Nossa. Eu ia para uma festa, eu ia para uma consulta. Mas Jurema eu não queria. E quanto mais eu dizia que não, mais as entidades diziam que sim, que me queriam lá dentro. E foi um processo muito grande, porque eu não bebo, eu não fumo. Então, a bebida e o cigarro, para mim, né, sempre foi muito complicado. Mas nada como o tempo e a educação. E assim, né, a vivência e a desconstrução. Por isso que a gente se desconstrói e reconstrói, né, todo dia. E nesse processo, né, de reconstrução é que essa minha vivência de igreja católica, de cristã católica, ela foi sendo ressignificada, né? Então, o cigarro e a bebida, ele não era visto de uma forma implícita.
Então, eu tenho uma entidade que ela fuma bastante, mas eu já tenho entidades que são mais pacientes comigo, né? Então, eu tenho uma entidade que, se disser não, ela tá doente, né? Ela tá aqui. Eu tive um processo muito difícil de saúde, né? De problema respiratório. Foi quando eu me iniciei. E eu digo a você que eu me iniciei e não fiquei mais doente, né? Assim, da forma como eu estava. Por isso que eu digo Jurema cura, né? E na minha saída da iniciação, as minhas entidades elas não fumaram, né? Então, assim, o reconhecimento que o meu corpo ainda estava nesse cuidado. Mas isso é questão de tempo mesmo, né? Eu fiz 6 anos, vou fazer 6 anos de iniciada na Jurema, né? Eu tenho um tempo mais ou menos de orixá, iniciado no orixá, iniciado na Jurema, mas por conta dessa minha resistência, né? Sempre foi muito resistente, muito... E nesse processo de rejeição, ele passou a respeito, né? Então, eu dizia num determinado processo, eu respeito a Jurema, né? Eu passei de receio, eu não quero. Depois eu passei por eu respeito a Jurema e hoje eu amo a Jurema, né? Então, eu tenho amor pela Jurema. E ele foi construído de uma forma bem difícil, viu? Bem complicada, que ainda sou uma pessoa bem resistente, mas comparado ao que eu era antes. Então, se você conhecer a minha madrinha, ela vai me descascar. O momento que ela pode, meus irmãos que estão me assistindo são prova viva. O momento que minha madrinha pode dizer, tá vendo essa daqui? Não gostava de nós, não queria saber de nós. E hoje tá aqui, ó, tá cuidando de gente, é mãe de santo, é mãe juremeira e tal. E era justamente isso, assim, essa resistência mesmo, mas é todo um processo. Então, para mim não foi fácil por ter vindo de uma outra vertente religiosa, né? Então, não tenho essa mesma... eu não tive a sua vivência de infância, né? A minha vivência de infância foi outra. Foi ouvindo que minhas entidades, o meu sagrado, eles eram um demônio. Né? Eles eram um mal encarnado. E tudo isso, todo esse processo, ele foi durante os anos, né? A gente desconstruindo, reconstruindo, para que hoje eu possa sentar aqui e me intitular Mãe Juremeira. Mas é uma história incrível, né? Porque, assim, eu acho que os amores mais... Eu não sei, eu tenho um pouco essa visão romântica das coisas, né? Mas eu acho que os amores mais bonitos são os amores mais difíceis, assim. Esses amores que são conquistados, sabe? Menina, então eu sou avassaladora, viu? Porque difícil sou eu. Então, é isso, mãe. Porque, assim, até um livro... que você com certeza deve conhecer, que é o Espírito da Intimidade, da Sobun Fussomé. Ele fala que ela fala que as relações no Ocidente, elas começam no pico da montanha. E aí, do pico da montanha, elas só tendem a descer, né? E que as relações na tribo da Gara, que é a tribo dela africana, elas começam no topo da montanha e dali elas tendem a subir, 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 né? Na nossa casa, meu pai fala muito de que a Umbanda ela é como um relacionamento. Que primeiro você conhece... Depois você começa a namorar, depois você se apaixona, para aí finalmente você casar, né? Então eu acho que essas relações com a religião, essas relações em que você em que você se despe das ilusões, né? E começa de fato ver, eu tenho essa dificuldade, eu preciso superar isso, eu preciso superar aquilo para poder alcançar um lugar de amor.
eu acho que são relações mais verdadeiras, relações que crescem mais sinceras, relações mais férteis, né? E eu sinto muita verdade nas suas palavras, sinto muita sinceridade. Já tô querendo que esse coronavírus passe para eu pegar um voo para Igaraçu, para conhecer sua casa. Porque você fala realmente com muita paixão de Jurema, sabe? A gente sente essa construção e sente uma força na sua palavra e uma verdade, um amor e realmente assim, eu me emociono também falando. Eu não conheço Jurema, eu não conheço pessoalmente, mas eu tô emocionada. Porque eu vejo essa verdade, essa sinceridade na tua palavra. Entende? Quando você fala que as suas entidades te acolheram, te cuidaram, te trataram, te curaram. Isso é muito especial, né? E aí você tem todo esse axé para passar para os seus filhos, para passar para os seus afilhados, né? Não é uma coisa que você foi lá e foi consagrada, foi iniciada, foi tombada, né? Como é o termo que você usa, e tá aí fazendo um trabalho aleatório. Não, você realmente cultivou e conquistou esse axé. E eu acho isso incrível, admirável, e eu tô emocionada também aqui do meu lado. Mas é isso, assim, a gente tem, né, esse processo de conquista, né? Conquista minha, né? Deles me conquistarem, porque realmente foi nesse processo, e também de aprendizagem, né? Dessa desconstrução que a gente traz nessa bagagem da gente. Para quem não nasceu dentro de um terreiro, pode olhar para mim e dizer assim, mas é uma louca essa menina, né? Porque já cheia de frescura. Mas a gente que vem de uma vivência... eu sou bem tranquila, tá? E a gente que tem uma vivência fora de terreiro, então assim, o meu zelador, o meu pai de santo, o meu juremeiro, ele não cresceu dentro de uma casa de jurema ou de uma casa de candomblé. Ele tem a mesma vivência que eu, até mais, né? Meu pai, ele estava sendo preparado para ser presbítero. Né? Nossa! Era um cargo... Pois é, era um cargo da igreja evangélica. Imagina isso para um menino, né, de seus 18, 19 anos, começar a desenvolver essa mediunidade, ele puxar, e lá dentro, no meio do culto, ele ouvia a entidade. O mestre dele, que é meu padrinho, falando, dizendo que ele não ia ficar ali dentro. Nossa. Então ele ia dizer o quê? Estou enlouquecendo, né? Estou enlouquecendo, né? Isso aqui não existe, é o demônio querendo... que era a prática, né? Uhum. Dessa visão. Então, nós temos os filhos mais antigos da casa, nós temos mais ou menos essa mesma vivência. Nós viemos para a mão dele já adolescente, então eu tenho irmã que está desde os 13, 14 anos, eu já cheguei mais velha, né? Eu já tinha os meus 20 e poucos anos, 22 anos, quando eu realmente escolhi, na verdade eu não escolhi, né? Que eu fui levada à casa dele. Uhum. Então a gente tem uma vivência diferente de quem cresce dentro de um terreiro, dos meus sobrinhos que estão hoje crescendo, que já sabe o que é uma maraca, já sabe, né, o que é um Exu, já identifica quando é a mãe ou o pai e quando está incorporado. Então a gente tem isso também, né, dentro dessa nossa vivência, que são as crianças já identificarem, né? De perguntar quem é essa, aí diz, é Helena, é boiadeiro. Então eles já sabem, já vão, né, construindo a imagem da incorporação, do processo de trabalho, enfim. Então é diferente, é uma vivência, né, bem diferente que a gente tem. Mãe, estamos nos aproximando do final, infelizmente. Tudo que é bom dura pouco, passou voando. Eu queria ficar a noite inteira aqui. Não é, menina? Queria que você fizesse suas considerações finais e que você falasse também sobre a sua marca, a Guemon. Queria que você explicasse um pouco desse nome e queria que você falasse sobre o perfil para todo mundo seguir.
tem várias promoções lá. Eu vi um colar, fiquei louca pelo colar, mas já tinha saído da promoção. Mas eu vou encomendar o meu colar, porque eu fiquei apaixonada. E queria que você falasse então da Agemon, falasse dessa marca, que só tem coisa linda, gente. Vocês têm que seguir. Então, a Agemon, ela surgiu justamente nesse processo, né, de autoafirmação religiosa, de orgulho, né, de promover o orgulho que as pessoas elas têm da nossa religiosidade, que ficava apenas dentro do terreiro. Né? Então, a gente começou a ser procurado para fazer algumas peças. Inicialmente peças sacrais, né? Então as voltas, os axós, os paramentos, e a gente começou a ver que não precisava de mais espaço, né? As paredes do terreiro elas eram poucas para isso. Então meu marido ele é artista visual, então ele trabalha com desenho, e aí ele já tinha o hábito de pintar as blusas de ração. Né, fazer isso. E aí as pessoas começaram a pedir, faz um desenho para mim, agora eu quero uma camisa, né? Eu quero a ferramenta do meu orixá. E aí a gente começou a expandir, começou dentro do terreiro, e aí a gente começou a expandir. Então a Agemon, que significa camaleão, né, ela vem justamente nesse processo de transformação constante, né, que a gente vive, não só dentro, né, da nossa religião, mas enquanto sociedade. E aí a Agemon ela vem com essa proposta de trazer a nossa identidade afro-religiosa, seja Umbanda, Candomblé ou Jurema, ou outra religiosidade de matriz africana, para os nossos acessórios, para o nosso dia a dia. Então a gente trabalha com confecção tanto dos nossos paramentos religiosos, de voltas, de guias, como de acessórios, bijuterias, brinco, pulseira, anel, colar. E agora a gente está trabalhando com as estamparias. Né? Então, o arroba da gente é @agemonmodas, né? Tem na postagem do Gira. E a gente está com a campanha solidária, então a gente já desenvolve um trabalho solidário aqui na minha comunidade, no meu bairro, que é a arrecadação de alimentos, a doação de alimentos, festa das crianças, sambada de coco, várias atividades, né? Culturais e sociais. E aí a Agemon está também trabalhando com a gente, né? Junto com a minha EBE, uma EBE pequena, né? Meus filhos, um beijo para vocês. E aí a gente está fazendo a arrecadação de alimentos e existem algumas peças da Agemon que elas também estão nesse processo, que aí 50% do que é arrecadado com a venda está sendo revertido em doação para a nossa rede, né? Que a gente chama rede de afetos, que é para a população que está em vulnerabilidade, que tanto daqui de Igaraçu, quanto de Paulista e de Recife, incluindo o público LGBT, moradores de rua, mães solo, trabalhadores informais, pescadores. Então é uma rede, realmente uma rede de afeto. E atualmente a gente está com um leilão, tá? Leilão das ilustrações do meu marido, Adebomir. E vai até sexta-feira. O maior lance vence. A próxima sexta. A próxima sexta, dia 7. 7. Então, gente, 7? vamos... Dia 10. Dia 10. Gente, vamos correr então lá no perfil da Agemon. Vamos dar os lances nesse leilão. Vamos comprar também os produtos para poder fortalecer essa rede de afeto, para poder ajudar a galera de Igaraçu, a galera aí de Pernambuco. Mãe, muito obrigada. A sua bênção. Eu tenho um prazer enorme, porque essa live vai deixar um pouco de saudade, mas dia 13 de julho eu tenho tua alegria aqui de volta no Gira. Exatamente. Eu que agradeço. Gratidão. Né, que a Jurema abençoe sempre, que os orixás também, sua bênção. E a gente possa multiplicar ainda mais, né, que as pessoas que tenham curiosidade de conhecimento, elas possam procurar, né, a trabalhar isso, né, desse conteúdo, para que a gente possa realmente combater o racismo, a violência, a exclusão, né, que o nosso povo ele ainda vive, né, o nosso povo de terreiro, eu enquanto mulher de terreiro, né, a gente realmente levanta essa bandeira todos os dias, a gente ativamente a gente
vive isso, né? Na nossa comunidade, na nossa Exatamente. cidade. Então eu estou cobrando diariamente, eu sou uma pessoa que cobra, né? Não sou de olhar apenas, eu sou de cobrar também. Perfeito. Sou de cobrar. Faltam 30 Cobro segundos, bastante. mãe. Manda beijo para todo mundo. Beijo, 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 beijo. Muito obrigada, muito axé. Oxum abençoe e dê muita prosperidade nos seus caminhos. Axé, E que os axé. orixás nos abençoem e nos protejam sempre. Muito obrigada. Axé. Beijo. Um beijo Tchau. grande.